Uma mulher foi vista caminhando pelas ruas de uma cidade e ela estava carregando uma mala. Não parecia nada demais, mas o que a polícia descobriu depois vai te deixar bem chocado. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, de casos criminais. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal e deixa um like nesse vídeo. Bora pro vídeo. Em 2021, Mi Kuen Chong, conhecida por todos como Débora, estava com 67 anos. Ela nasceu em Kuala Lumpur, na Malásia, mas se mudou para Londres em algum momento de sua vida. Ela se adaptou muito bem a Londres, onde construiu toda a sua vida. Ela morava sozinha em Wembley, em sua própria casa. De vez em quando, ela alugava um quarto em sua propriedade, não porque precisava de dinheiro, e sim para deixar a casa mais movimentada. Ela era uma mulher muito independente, o tipo de pessoa que resolvia as coisas sozinha e não pedia ajuda, a menos que fosse muito necessário. Débora passou por momentos difíceis depois da morte do marido e sua saúde mental se deteriorou. Então, ela fez o que muitas pessoas fazem em momentos difíceis. Apoiou-se fortemente na fé. A igreja evangélica Emmanuel, em Edgware, era todo o seu círculo social. As pessoas de lá a conheciam e ela era muito amada por todos. Segundo todos os relatos, ela era uma mulher muito doce, generosa e estava sempre presente quando você precisava dela. Sua irmã Amy a descreveu mais tarde como alguém com uma grande generosidade. Ela confiava demais nas pessoas. Ela realmente queria ajudar, mas essa confiança vinha com muita facilidade. Ela tinha dinheiro para uma vida muito confortável. Estima-se que seus bens e economias, juntos, valiam cerca de 700 mil libras. Depois da morte do marido, ela foi diagnosticada com esquizofrenia paranoide e tomava medicação para isso. Um pouco antes de 2021, ela havia passado por um período de doença mental aguda, durante a qual acreditava estar se comunicando com o príncipe Charles. Em algum momento de 2021, pessoas próximas a ela perceberam que ela não estava bem, e ela foi encaminhada para uma equipe de saúde mental da comunidade. Um ano antes disso acontecer, em agosto de 2020, Débora conheceu uma mulher na igreja chamada Gemma Mitchell. Gemma havia nascido na Austrália em 1984, depois que seus pais emigraram para lá. Mas após o divórcio deles, ela voltou para Londres com sua mãe e irmã. Ela se formou em ciências humanas antes de se qualificar como osteopata. Depois voltou para a Austrália, onde atuou por cerca de 7 anos, antes de retornar a Londres em 2015 para morar com sua mãe. Quando Gemma conheceu Débora, ela estava na casa dos 30 e poucos anos, era muito articulada e extremamente devota, quase obsessiva. Ela também se apresentava como uma espécie de curandeira espiritual. E essa combinação de fé e bem-estar ressoou profundamente com Débora. Rapidamente, as duas se tornaram muito próximas. A Débora via a Gemma como uma pessoa muito importante de sua vida, alguém que dizia boas palavras, já que ela passava por momentos bem complicados devido à sua saúde mental. Naquela época, Gemma morava em uma casa que herdara da avó, avaliada em cerca de 4 milhões de libras no papel, mas que estava muito danificada. Ela e a mãe passaram anos tentando reformá-la, inclusive adicionando um terceiro andar. Não havia telhado, os andaimes estavam sempre montados, mas nenhuma obra era realizada. Gemma também não havia se registrado no Conselho Geral de Osteopatia quando retornou a Londres, o que significa que, tecnicamente, ela não tinha licença para exercer a profissão. Portanto, uma fonte de renda estável não estava particularmente disponível. À medida que a amizade entre elas crescia, Débora dava sugestões sobre a reforma, enquanto Gemma oferecia o que chamava de cura espiritual. Segundo todos os relatos, Débora acreditava genuinamente que Gemma a estava ajudando, que se sentia melhor por conhecê-la. Olhando para trás, fica claro que durante um período em que a saúde de Débora estava instável e sua rede de apoio era pequena, Gemma se tornou essencial. O momento foi perfeito, visto que Gemma estava sob sérias dificuldades financeiras. A reforma havia parado porque o dinheiro tinha acabado. Ela havia pago 230 mil libras aos construtores, e não havia mais nada.
Ela precisava de uma grande quantia e precisava dela rapidamente. Então, ela se voltou para a mulher que agora confiava plenamente dela. Mas isso não aconteceu da noite para o dia. Foram meses de conversa, meses construindo confiança, meses sendo a pessoa em quem Débora se apoiava. Quando o assunto finalmente se voltou para o que aconteceria com o patrimônio de Débora após sua morte, Débora disse que queria deixá-lo para uma instituição de caridade para evitar o imposto sobre a herança. Ela havia pedido a um antigo inquilino que criasse uma com ela, mas ele se recusou a ajudá-la. Então Gemma fez uma sugestão. Se Débora financiasse as reformas em sua casa, ela a registraria como um local de culto, um lugar onde as pessoas pudessem ser curadas espiritualmente e fisicamente. Débora, que tinha o coração voltado para a fé, aceitou a ideia imediatamente e, após algumas mensagens de texto, concordou em emprestar 200 mil libras a Jenna. 200 mil libras, para alguém que ela conhecia há menos de um ano. Mas então algo mudou. A Débora simplesmente deu para trás em algum momento, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, se foi um momento de lucidez. Ela disse que a Gemma precisava primeiro organizar toda a casa e ela percebeu também que a Gemma gastava dinheiro com outras coisas. Então, se ela podia gastar dinheiro com outras coisas, ela podia simplesmente pagar ali a reforma da casa. Então, Débora retirou a oferta. Ela disse a Gemma para vender a casa. Não sabemos se a mudança da ideia foi um conselho de alguém ou simplesmente um momento de lucidez. O que sabemos é que ela disse não. Ela não queria mais o acordo. Gemma tentou convencê-la do contrário, dizendo que vender a casa não fazia parte do plano de Deus. Mas Débora não cedeu. Em 8 de junho de 2021, ela enviou uma mensagem de texto para Gemma. Até que você venda a casa, não se aproxime de mim ou da minha casa. Apesar daquela mensagem, 3 dias depois, na manhã de 11 de junho, Gemma perguntou a Débora se podia ir até lá. O inquilino de Débora estava viajando naquele momento e Débora concordou com uma condição. Elas não falariam de negócios. Gemma disse que tudo bem. Seus movimentos naquele dia foram posteriormente reconstituídos quase inteiramente através de imagens de câmera de segurança. Por volta das 6h20 daquela manhã, Gemma saiu de sua casa em Willesden. Ela usava um chapéu e cachecol, carregava uma mochila e puxava uma grande mala azul. As imagens mostram ela carregando a mala no transporte público, com uma das mãos, parecendo estar muito leve. Às 8 horas da manhã, as câmeras de segurança a flagraram perto da casa de Débora. 5 horas depois, pouco antes da 1h15, Gemma foi flagrada pelas câmeras saindo da casa de Débora. Ela ainda carregava a mala azul, mas agora também uma vermelha que era menor. E ficou nítido agora que a mala azul estava muito mais pesada e volumosa. Todo o seu trajeto até a casa dela foi registrado através de câmeras de segurança. Ela passou por vários locais até chegar num ponto de táxi que ela pediu que o levasse para casa. Ficou nítido que em todas essas imagens a mala estava muito pesada. Ela tinha muita dificuldade para carregá-la. Quando ela pegou o táxi, o motorista não a deixou na porta de sua casa, mas algumas casas adiante, onde ela esperou que ele fosse embora antes de levar as malas para dentro. Mas havia algo a mais que as câmeras haviam capturado. Quando ela saiu naquela manhã, não apresentava nenhum ferimento. Na viagem de volta, uma de suas mãos estava enfaixada. Nenhuma câmera a flagrou saindo de sua propriedade novamente naquele dia. Naquela noite, porém, pouco antes das 11 horas, David, o inquilino de Débora, chegou, mas não encontrou Débora. Os óculos dela ainda estavam lá. O celular dela ainda estava lá. Quando ele viu aquilo, ele achou muito suspeito, porque a Débora jamais sairia de casa sem levar seu celular ou seu óculos. Como ele não a encontrou em lugar nenhum, ele achou aquilo muito suspeito e decidiu falar com a polícia que ela simplesmente tinha desaparecido. Os policiais analisaram os contatos do celular dela. Ninguém a tinha visto. A única pessoa com quem não conseguiram falar foi Gemma Mitchell. Então deixaram uma mensagem de voz na caixa postal. Gemma não retornou a ligação. Em vez disso, enviou um e-mail. No e-mail, ela disse que Débora havia lhe contado que ficaria na casa de amigos, perto de onde sua irmã morava. Que ela estava se sentindo mal e precisava se afastar um pouco. Ela estava em algum lugar, escreveu Gemma, perto do oceano. Nos dias que se seguiram, Gemma controlou ativamente a narrativa.
Ela contatou uma organização de apoio a pessoas desaparecidas, registrou um boletim de ocorrência por e-mail, repetindo a mesma história. Mas, por outro lado, enviou uma mensagem para David, dizendo que Deborah estava bem, que tinha ido passar um tempo com a família, que precisava de espaço e que voltaria cerca de 1 ano. Durante esse período, a mala azul não foi vista novamente, até quase 2 semanas depois. No dia 26 de junho, o objeto reapareceu nas imagens das câmeras de segurança. Gemma colocou no porta-malas de um carro alugado e dirigiu mais de 320 quilômetros, até uma pequena cidade litorânea em Devon. No caminho, um dos pneus furou. 4 horas depois de sair de Londres, as câmeras de segurança de um posto de gasolina a mostraram parada. Ela havia entrado na loja e pegado o telefone do caixa emprestado para ligar para o mecânico, dizendo que não tinha sinal no carro. Ela contou ao caixa que estava visitando familiares na região e que tinha saído para dar uma volta quando percebeu que o pneu a havia furado. O mecânico que atendeu a ocorrência disse aos investigadores que o pneu não tinha apenas furado. Tanto o pneu quanto a roda estavam danificados, o que significava que ela havia dirigido com o pneu furado por algum tempo antes de parar. Ao abrir o porta-malas para pegar o estepe, ele teve que mover uma pequena mala de viagem vermelha. Um cheiro estranho o atingiu imediatamente. Ele consertou o pneu e foi colocar a roda danificada no porta-malas, mas Gemma o interrompeu rapidamente e pediu que o colocasse no banco de trás. Às 9 horas, ela já estava de volta à estrada. Às 7 horas da manhã seguinte, Gemma já estava de volta a Londres e o carro foi devolvido. No dia seguinte, um grupo passeava por uma mata, mas eles viram algo estranho. Charlotte Rawlings estava com seu pai, sua mãe e seu marido dando uma volta por uma trilha, até que eles viram algo muito estranho. A mãe dela acreditou que se tratava de um manequim utilizando roupas femininas, mas tinha um cheiro muito forte no ar. Quando eles se aproximaram, tiveram a certeza que não era um manequim, era uma pessoa. E aquela pessoa, infelizmente, havia morrido, porque eles perceberam que a cabeça daquela pessoa não estava no local. A perícia confirmou quase imediatamente que se tratava de um homicídio. O corpo estava em avançado estado de decomposição. Dentro de uma bolsa que foi encontrada no local, havia uma câmera, um pedaço de corda laranja e uma sacola. No bolso da vítima, uma carteira de plástico contendo cartões de visita de um clínico geral, um dentista e uma igreja evangélica, além de pequenos pedaços de papel com citações bíblicas. O laudo do patologista observou que não era apenas a cabeça que estava faltando. A primeira e a segunda vértebras cervicais, bem como a laringe, também estavam ausentes. A cabeça da vítima foi encontrada 4 dias depois, a cerca de 15 metros do corpo. A fratura no crânio, concluíram, foi causada por uma arma ou por uma queda sobre uma superfície dura. Também foram constatadas múltiplas fraturas nas costelas e cortes no torso. Devido ao avançado estado de decomposição, não foi possível determinar a causa da morte, e nenhuma arma foi encontrada. A vítima foi identificada como Mi Quen Chon, a Deborah. Para surpresa da polícia de Devon, ela morava a 400 quilômetros de distância. Gemma Mitchell tornou-se a principal suspeita nesse caso. Afinal, fora ela quem afirmava que Deborah estava bem e fora a última pessoa a vê-la com vida. O que a polícia conseguiu estabelecer, de forma clara, foi toda a sequência de eventos que envolveram seu desaparecimento. E cada parte dessa sequência envolvia Gemma Mitchell. E tudo foi comprovado pelas câmeras de segurança. O taxista confirmou que ela estivera em seu táxi naquele dia com uma mala que ele descreveu como absurdamente pesada. Ele se ofereceu para colocar a mala lá no porta-malas, mas de início a Gemma recusou, dizendo que não precisava. Ela tentou de todas as formas, mas não tinha força o suficiente para colocar. Então, o taxista, ela deixou ele pegar a mala, ele pegou e realmente percebeu que estava muito pesada e a colocou lá dentro do porta-malas. Ela até fez um comentário dizendo que a mala estava cheia de livros. Depois havia o carro alugado. Descobriu-se que Gemma o havia reservado usando a identidade de um vizinho falecido, Virgil Georgita. Havia morrido alguns meses antes, e Gemma entrou em sua casa, levando os documentos pessoais dele, incluindo seu passaporte. Ela também roubou o celular dele, ligou para a operadora fingindo ser ele para reativá-lo
e usou seu telefone para reservar o carro. Em seguida, levou o celular dele para Devon, deixando o seu para trás deliberadamente. No dia 6 de julho, às 11h45, bateram na porta de Gemma. Como não obtiveram respostas, arrombaram a porta. Encontraram o celular de Virgil, o que confirmou que ela o havia usado para reservar o carro e o levado consigo para Devon. Encontraram uma corda laranja, idêntica à encontrada no corpo de Deborah. Encontraram a pequena bolsa vermelha, a mesma vista nas imagens de segurança e movida pelo mecânico no porta-malas, cheia de documentos pessoais e financeiros de Deborah. Passaporte, carteira de habilitação, cartões bancários, tudo. Então veio a maior descoberta: o testamento de Deborah. À primeira vista parecia legítimo, datado de 27 de outubro de 2020. O documento deixava 95% de toda a herança de Deborah para Gemma Mitchell e os outros 5% restantes para a mãe de Gemma. Os analistas examinaram o computador dela e encontraram o testamento. O arquivo havia sido criado em 1º de julho de 2021, 4 dias depois do corpo de Deborah ter sido encontrado. O verdadeiro testamento de Deborah foi finalmente encontrado. Ela havia nomeado uma de suas inquilinas como executora e deixado sua casa para a igreja e o restante de seus bens para a família. Com isso, em 10 de julho, Gemma Mitchell foi formalmente acusada de assassinato. O julgamento começou em outubro de 2022. A acusação explicou o motivo do crime, a disputa de 200 mil libras, o patrimônio de 700 mil libras, os custos crescentes da reforma, o testamento falsificado, as imagens das câmeras de segurança, os e-mails e mensagens que construíram cuidadosamente a história de uma mulher que simplesmente havia saído para um período prolongado de férias. Eles também apresentaram depoimentos de um hospital, confirmando que no dia do desaparecimento de Deborah, Gemma havia comparecido ao hospital com o dedo quebrado. Ela disse à equipe do hospital que havia prendido na porta de um táxi. O depoimento do taxista, por sua vez, afirmou que isso nunca aconteceu. A defesa reconheceu que era Gemma em todas as filmagens. Alegaram apenas que foi coincidência. Ela não havia assassinado Deborah. Ressaltaram que nenhum DNA de Deborah foi encontrado dentro da mala, o que, segundo eles, contradizia a versão da acusação sobre como o corpo foi transportado. Observaram que não havia evidências forenses de luta dentro da casa. Também contestaram a motivação financeira, apontando que a propriedade de Gemma valia cerca de 4 milhões e que ela tinha aproximadamente 93 mil libras em economias pessoais. Gemma Mitchell foi considerada culpada e condenada à prisão perpétua, com um período mínimo de cumprimento de 34 anos. Ela só poderá pedir a liberdade condicional após os 70 anos. O mais assustador de tudo nesse caso é ver a Gemma caminhando pela cidade com a mala. Agora a gente entende que dentro daquela mala estava o corpo de Deborah. Um caso muito triste que envolve uma mulher que tinha muita fé, que amava muitas pessoas, que confiava nas pessoas e algo terrível aconteceu com ela. E que bom que a polícia conseguiu resolver esse caso. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.